o aluno tem que se preocupar que a prova da UERJ é uma prova contextualizada e com assuntos que caem na mídia que estão em evidência. Então, o aluno da prova da UERJ ele tem que ter cuidado ao ler os enunciados para saber qual o objetivo da questão, lembrando que é cobrado mais do que o conteúdo formal da sala de aula. Então, o que a gente pode falar para o aluno se preparar bem para essa prova? Tem que ser um aluno atualizado, ou seja, que lê jornais, revistas. Tem que ser um aluno capaz de interpretar a pergunta e tem que ser um aluno capaz de aplicar aquele conhecimento que aprendeu na sala de aula junto com outras disciplinas. É muito comum você ter questões relacionadas à biologia, por exemplo, ecologia, questões relacionadas à história, questões relacionadas até mesmo à matemática, onde o aluno precisa interpretar uma tabela, precisa interpretar um gráfico. Então, o aluno que tiver uma visão interdisciplinar e um conhecimento colocado na prática, sai bem nessa prova. O maior obstáculo que o aluno encontra é o tempo para fazer as questões. Por quê? São muitas questões num espaço de tempo relativamente curto. Então, o aluno ele tem que analisar as questões com cuidado, mas também não pode perder muito tempo em cada questão. Ainda mais que as questões da UERJ são questões que trabalham com mapas, com gráficos, com charts. Então, essa característica, que também é utilizada no Enem, faz com que o aluno gaste algum tempo analisando esses recursos. Então, o aluno tem que saber muito bem dosar o tempo necessário para resolver cada questão. Eu separei 7 itens que normalmente caem em qualquer vestibular. Na UERJ não é diferente. Que seriam esses? Globalização, que cai em qualquer prova. Urbanização e seus problemas urbanos. Lembrando que a questão da violência é um tema que está muito na mídia aí. Então, a banca da UERJ normalmente não deixa esse assunto de fora. Atividades agrícolas. Quando eu falo atividades agrícolas, estou incluindo a mudança do campo brasileiro, mas não é só Brasil, é mundo também, cai a agricultura no mundo. Além disso, nós temos que lembrar das fontes energéticas, que é um assunto que está em evidência, visto que muitos candidatos procuram hoje carreiras para se preparar para trabalhar com fontes alternativas ou fontes tradicionais, principalmente relacionada à questão do pré-sal. E um outro assunto que não pode deixar de fora aí é a questão da população. A população é um tema que cai até pela dinâmica demográfica. Claro que essa população pode cair relacionada à globalização, claro que essas fontes energéticas podem cair relacionadas aos impactos ambientais. Então, são assuntos que estão correlacionados, que a banca gosta de trabalhar, a banca da UERJ. Aqui você tem um esquema resumido, tá, das principais fontes energéticas. Como a gente fala em fontes energéticas, nós temos 2 tipos de fontes. As fontes consideradas renováveis e as fontes que não são renováveis. O que seria isso? As fontes renováveis são aquelas que têm um uso quase que infinito, que a sociedade pode contar com o seu uso durante várias décadas. Basta saber aproveitar esse recurso de maneira adequada. Já as fontes não renováveis são aquelas que são finitas, ou seja, estão condicionadas aos reservas existentes, como, por exemplo, o caso dos combustíveis fósseis. É o caso do petróleo, é o caso do gás natural, é o caso do carvão mineral. Não confunda carvão mineral com carvão vegetal, porque o carvão vegetal ele é renovável. Por isso, numa prova como a UERJ não tem problema, porque o objetivo não é uma prova discursiva. Na hora que você for citar carvão, cite carvão mineral ou vegetal, porque uma é renovável e a outra é não renovável. E hoje se fala muito em questões energéticas, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, qualquer país para poder crescer precisa ter fontes disponíveis. Quanto mais o país cresce, mais ele consome energia. E segundo, porque o uso constante de fontes não renováveis levou o mundo, e o Brasil não está imune a isso, a sofrer sérios impactos ambientais, entre eles aí, em modo de evidência, a questão do aquecimento global, decorrente do chamado efeito estufa. Então você tem aqui as principais fontes energéticas. Por exemplo, petróleo, carvão mineral e gás natural, que são os chamados combustíveis fósseis, que foram formados há milhões de anos atrás, resquícios de vidas passadas. E aqui você tem as fontes chamadas alternativas. Nesse ponto, o Brasil sempre tem uma questão lá na prova da UERJ sobre o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, além de ser referência em algumas dessas fontes energéticas, é um país rico em fontes alternativas. Principalmente quando a gente pensa na questão da biomassa e na questão da energia hidráulica ou hídrica
e na questão da energia solar. Por quê? Um país tropical como o nosso, o que mais tem energia solar? Um país com tantos rios inclusive de planaltos, na região sudeste, tem uma grande importância aí a energia produzida pelas quedas dos rios, energia hidroelétrica. E a biomassa do Brasil é referência no contexto global no álcool combustível. Então, a banca do vestibular pode procurar cobrar uma questão relacionada especificamente com cada uma dessas fontes energéticas ou abordar a questão ambiental ou questões ambientais com as fontes de energia. Então, pode cair uma questão falando de cada uma dessas fontes energéticas ou alternativas, ou as fontes tradicionais, ou questões relacionadas ao meio ambiente. E aí tem uma série de conceitos que o aluno tem que ter cuidado e não confundir. Por exemplo, ao falar em problemas ambientais e fontes energéticas, tem que se falar do desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? É um desenvolvimento que otimiza os recursos naturais, utilizando de forma racional, para que as gerações futuras possam utilizar de tal recurso. Então, o desenvolvimento sustentável não ocorre se for uma sociedade muito desigual, porque uma sociedade desigual vai degradar o quê? Os recursos naturais. Essa é a única preocupação que o aluno tem que ter? Não. O aluno tem que ter preocupação porque, às vezes, alguns conceitos são colocados numa questão objetiva de propósito. O conceito, por exemplo, de preservação e conservação, que são dois conceitos que os alunos confundem, e são dois conceitos diferentes. Se cair uma questão falando que um desenvolvimento sustentável visa preservar os recursos naturais, isso está errado. Por quê? Porque preservação significa não tocar, não mexer. Já se tem uma questão onde a opção lá fala que o desenvolvimento sustentável é a conservação de recursos naturais, está correto. Por quê? O desenvolvimento sustentável não fala em não mexer nos recursos naturais. Fala em quê? Explorar, mas dentro de uma lógica racional. Então, quando a gente fala fontes energéticas, tem vários assuntos que podem cair. Não só impactos ambientais, mas a própria questão da população. Por exemplo, tem autores que falam hoje sobre o crescimento acelerado da população mundial, uma parte da população mundial, sendo responsável pelos maiores impactos do meio ambiente, inclusive consumo de fontes energéticas. Mas só que esse discurso, ele perde validade quando você analisa que os países que mais consomem fontes energéticas são os países que desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, que tem uma cultura altamente consumista. Então essa cultura consumista, esse grau de desenvolvimento tecnológico, que faz com que esses recursos aqui sejam mais impactados, ou impactos mais no meio ambiente, do que o crescimento da população. Então, a banca de vestibular pode fazer uma série de associações, inclusive com outras disciplinas. Já caíram questões falando sobre consumo energético e, por exemplo, qualidade de vida dos indivíduos. Por quê? Quanto maior a qualidade de vida dos indivíduos, maior o consumo energético. Então, vamos olhar aqui o quadro, porque que apesar de hoje as fontes energéticas alternativas serem as grandes fontes do futuro, o Brasil, com a descoberta aí do petróleo pré-sal, volta um pouquinho atrás naquela política governamental, que era uma política que incentivava as fontes alternativas. Hoje, o governo brasileiro, ele vem levando em consideração que esse petróleo é uma importante fonte energética. Só que a gente tem que lembrar que o petróleo pré-sal, que é de excelente qualidade, vai contribuir para agravar o quê? O chamado efeito estufa. Então, ao mesmo tempo que o Brasil é uma referência em fontes alternativas, esse mesmo país é um país que está preocupado em explorar as riquezas do petróleo, do pré-sal. E isso não é uma contradição apenas do Brasil. Você pega, por exemplo, o caso da China, que é um país que polui muito, contribui muito para o efeito estufa, mas também é referência em desenvolvimento em fontes alternativas. Por exemplo, a única empresa chinesa que participou da Copa do Mundo é uma empresa ligada ao quê? À geração de energia solar. Quer dizer, parece contraditório, mas não é. Dá para desenvolver os dois tipos de fontes energéticas.